Seja bem-vindo a essa primeira aula da disciplina de Metodologia do Trabalho Científico. Como eu expliquei anteriormente na aula de apresentação, a gente vai seguir os capítulos do livro texto que eu apresentei a vocês, né? Então a gente vai começar com procedimentos didáticos. E aí esse capítulo é muito importante porque aqui a gente vai aprender algumas técnicas de leitura, como é que a gente deve analisar um texto, e também os seminários de como é que e algumas dicas de apresentações, certo? Então, os procedimentos didáticos que a gente vai discutir aqui são a leitura, análise de textos, seminários e apresentações. De forma geral, esses procedimentos eles são usados para que a gente possa expor um conhecimento em relação a um determinado tema. E aí veja a importância disso, porque a partir desses procedimentos didáticos, a gente tem como transmitir, né, uma informação para o autor, que isso aí pode impactar, por exemplo, numa venda de um produto, ou a apresentação de um relatório de um trabalho que você tem, né, que você está desempenhando, ou coisa do tipo. Então, assim, os procedimentos didáticos, eles são muito importantes para que a gente possa realmente transmitir as informações para outras pessoas, né? E aí a gente vai começar lá com a leitura, mas antes de tratar da leitura, a gente precisa primeiro saber definir o que é um texto. Aí assim, a gente sabe, né, do dia a dia o que é um texto, porque todo mundo aqui está na faculdade, né, mas assim, só deixando claro, o texto para que a gente possa equalizar tudo e porque assim, tem alguns conceitos que a gente acha que sabe, mas aí a gente precisa ressaltar alguns dados, né, algumas minúcias daquele conceito para que a gente possa ter uma base para explicar as situações maiores, como é o caso daqui, né? Então, o texto é o conjunto de frases em que o autor tem o objetivo de explicar uma ideia ao leitor, certo? Então, essa ideia, aí você vai tentar explicar. Então, a questão do texto, ele vai ser o texto ele muda de acordo com o autor e o leitor. Veja só, se tem um autor, específico autor, que transmite informação no texto e um leitor que tem um nível, um, uma visão de mundo diferente, aquele texto não vai ter o mesmo significado para a pessoa que está lendo, né? Então, o significado do texto ele vai depender do leitor, porque a forma como ele interpreta o texto vai depender da visão de mundo dele, não é verdade? Aí daí o grande problema, né, da questão da leitura dos textos. Ele, apesar da gente achar que quando a gente está escrevendo todo mundo vai receber do mesmo jeito, mas tem essa questão aí. Por isso que é importante que a gente, quando escreve um texto, a gente escreva, né, levando em consideração o público-alvo que a gente está querendo atingir. E aí, para aquele público específico, a gente vai separar as palavras certas que a gente vai utilizar. Se, por exemplo, for um público teen, se for o caso, né, que não vai ser o nosso caso aqui, mas se fosse, aí eu não poderia usar algumas palavras com significado mais complicado, né? Teria que utilizar exemplos no texto que fossem de acordo com a realidade deles. Então, todos esses cuidados a gente tem que ter. Da mesma forma, se eu for fazer um texto, um artigo científico, eu vou ter que levar em consideração os revisores e as pessoas que vão utilizar aquele texto como referência para futuros trabalhos, né? Então, a maior parte do sentido do texto, a gente acha que está nas palavras, mas na realidade, somente nas frases que o autor explica, mas na realidade tem todo um iceberg aqui embaixo, que é o significado real do texto. E a gente vê muito isso nesses que a gente é de computação, né? Aí eu vou logo vendo. Como eu não sou uma pessoa muito poetisa, né? Assim, não li muitos poemas e tal, mas assim, tem gente que quando lê esses poemas aí fica até bem emocionada, né? Coisas do tipo. Gente que gosta de ler poema e ver vários diversos significados naqueles textos. Então veja aí, como dependendo do receptor da mensagem, né? Do leitor, o texto ele pode inclusive emocionar. Porque depende muito da sua visão de vida e como você interpreta as coisas que estão ao redor de você, né? Aí realmente a maior parte do sentido do texto ela é submersa, né? Assim, levando
toma nessas ações, né, como consideração esses fatos. Então, a leitura, ela se transforma no ato de... Ela depende de cada emissor, né, de cada pessoa que está lendo o texto. E, de fato, isso é uma coisa que eu tenho até numa rede social minha, eu acho linda essa frase. Não sei realmente se é desse rapaz, André William Segala, mas ele diz assim: ler é viver 1000 vidas diferentes em uma única existência. E de fato, viu? Porque assim, sem o artifício da leitura, como é que a gente vai aprender diversas informações, aprender tanta coisa diferente, que pode, inclusive, assim, mudar a nossa visão de mundo, né? E cada vida em que minha visão de mundo ela se altera, é como se eu estivesse vivendo uma nova vida. Eu estou adquirindo experiências de pessoas que colocaram informações em livros, aí estou obtendo aquilo e ressignificando tudo aquilo, né? Aí, por isso que eu acho que ler é viver 1000 vidas, né? Realmente, eu gosto muito de ler, leio sempre. Não sei vocês, mas eu tenho aqui um leitor eletrônico, um Kindle, um e-reader, né? Não sei se chama de e-reader, mas enfim, que eu leio e levo ele para todos os lugares. Gosto muito de ler, é muito confortável. Se vocês não tiverem Kindle, quem não tiver, é muito interessante, porque a leitura, a tela dele não é como a do celular. Se você lê no celular, você fica com os olhos cansados, né? Mas aí no Kindle você consegue ler como se você estivesse lendo no papel. Mas é claro, não é o mesmo conforto do papel, porque você, para digitar, para você escrever, não escreve da mesma forma, né? Não fica tão legal. Mas é muito bom, viu? E assim, normalmente os livros, né, que você utiliza no Kindle, eles são sempre mais baratos que os livros físicos, fora que você também está fazendo você tá fazendo bem ao meio ambiente, né? Que você não gasta papel, você está preservando o meio ambiente. Então, assim, eu acho muito válida a experiência de ler no Kindle. Para quem gosta de ler, eu acho que é um ótimo achado. Mas aí, voltando. Ler é o processo pelo qual o leitor busca, de forma ativa, compreender e interpretar o texto. Então, veja, de forma ativa, ele não vai ser um mero receptor, ele tem que ler aquela informação, ele tem que parar, ele tem que refletir, ele tem que reler. Se ele achar termos que ele não tenha conhecimento, ele vai ter que procurar, né, os significados daquelas palavras, discutir com outra pessoa. Aí, para cada passada que você dá, a cada leitura que você faz no texto, você obtém um nível de entendimento daquele texto, né? E, inclusive, se você ficar continuamente lendo o texto, você vai ter vários entendimentos. Veja só, né, a questão da interação da pessoa com o texto. E, ao mesmo tempo, se você parar de ler agora, passar 6 meses, você vai ter várias experiências de vida diferentes, experiências diferentes, né? E aí, quando você revisitar esse texto, você vai poder lê-lo de outra forma. Porque até você mesmo não é o mesmo. Eita, quantas questões filosóficas. Mas é isso mesmo, né? Então, ó, aí outro ponto importante é que a hipótese de leitura representa uma primeira impressão do texto pelo leitor. Então, quando você lê inicialmente, você acha, né, que você tenha uma primeira impressão do que é aquele texto ali, né? Que é justamente a primeira impressão que você tem. Ela é chamada hipótese de leitura. E aí, assim, ela é importante inicialmente para que você possa utilizá-la para, quando for ler novos textos, já ter uma primeira impressão daquilo, né? E ir construindo mais aquele conhecimento. A leitura é decisiva para o estudo porque amplia o conhecimento do leitor, justamente. No que você tem um acesso a mais livros, você obtém mais informações, lições aprendidas sobre um determinado assunto, e aí você vai construindo mais o conhecimento em torno daquele assunto. Se não existissem livros, como é que seria, né, a vida? Se não existissem textos, como é que a gente poderia armazenar as informações? Realmente a sociedade ia ser totalmente diferente do que é hoje. E o ambiente onde a leitura é feita é determinante para que o leitor absorva informações. Aí eu coloquei esse trecho aí justamente porque, assim, a leitura, ela depende, o resultado da leitura depende muito de como é que você está fisicamente, né? Se você está sentado de forma ativa, querendo ler o texto, estudar, pegar um papel e uma caneta e rabiscar aquele livro, né? Aí você obtém um resultado.
Agora, se você estiver deitado na cama, numa rede, lendo ali, de perna para cima, você acaba dormindo. E assim, porque a forma como o seu corpo está ali, ativo, de forma ativa ou passiva, ela vai lhe dizer muito sobre o resultado que você vai obter, né? Porque você em estado de relaxamento, seu cérebro já vai entendendo que aquilo dali é algo que não é para você prestar atenção, né? Agora, se você está sentado ativamente escrevendo, vê um conceito, escreve do lado, vê outro conceito, escreve lá no papel, aí você está passando também algumas impressões, algumas mensagens para o cérebro de que ele tem que estar mais alerta, né? Então, um ambiente que não seja um ambiente silencioso, um ambiente bem iluminado, arejado, tudo isso é importante para que a gente possa absorver bem as informações, né? Então, é muito importante isso aí também. Aí, ainda na leitura. Então, para que a gente possa escolher, né, as fontes de leitura que a gente tem. Por causa do excesso de informações, é preciso selecionar o material de leitura através das seguintes informações. A gente, hoje, no mundo que a gente está, a gente consegue, através da internet, obter informação de todo tipo, né? Informação boa e informação ruim. Especificamente em relação aos livros, é interessante que a gente pegue livros mais atuais, né? E quando a gente vai, que assim, quando a gente vai ter uma primeira impressão do livro, a gente olha normalmente a capa, né? Gostei, não gostei da capa. Olha o título para saber se é sobre aquele assunto que a gente quer. A data de publicação, né? Quanto mais atualizado ele for, dependendo de se se eu quero um assunto atualizado mesmo ou não, né? Aí vai ser importante, porque se eu quiser realmente um clássico, aí tanto faz, né? Se eu tiver atrás de coisas mais atemporais, aí tanto faz. Mas, por exemplo, no caso de vocês, como eu estava querendo um livro-texto para disciplina, aí eu fui procurar o livro que era mais atual, né? Que eu achei que foi esse de 2017. Queria ter achado em 2021, mas não consegui. Além disso, a gente vai procurar também olhar a orelha do livro, né? Aquela parte de trás da capa que tem aquele prolongamento da capa ali. Ele também é interessante observar, porque você já obtém mais informações dali, o sumário, introdução, né? Prefácio, nota do autor, referência. Isso aí são todos elementos que muitas pessoas, quando olham um livro, elas ignoram, né? Mas aí, no que ignora, você já não tem, assim, uma antecipação do que vai ocorrer ali, né? Porque você já está preparando a sua mente para o que vai ocorrer, já está tendo uma primeira ideia do que está acontecendo. Então, todos esses elementos pré-textuais, eles são muito importantes para que a gente possa ter a compreensão do livro, né? Olhar tudo, 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 tudo. Aí, além disso, a leitura ela deve ter um objetivo determinado. Por exemplo, eu preparando aulas, o meu objetivo é ter quando eu vou ler cada capítulo de um livro, é fazer um resumo, né, do que vai acontecer ali para poder fazer uma apresentação e discutir com vocês o que vai acontecer, as ideias, né? Aí, às vezes, você não está com esse objetivo de quando você quer ler. Você quer ler um livro para se distrair. Aí pronto, ele já vai ter um objetivo mais de lazer, né? Mas então, todo livro, todo elemento que você vai ler, ou então você vai pegar um jornal, ele vai ter um caráter mais informativo, né? Um livro de uma disciplina, ele vai ter um caráter mais também de aprendizado, né? De estudo. Aí, além disso, eu também preciso que a gente tenha o quê? Preocupação com o significado das palavras, né? A gente, quando for ler cada elemento, a gente... Porque, assim, a gente tentar ver qual é o objetivo dela, qual é o significado daquela palavra. Porque se a gente não entender o significado daquela palavra, pode ser que a gente já deduza, isso aqui deve ser isso, mas às vezes não é, né? É diferente. E nesse sentido, o Kindle é muito importante, porque se você pegar uma versão que ela com a tela sensível ao toque, você só coloca o dedo em cima da palavra lá que você está querendo ver o significado e automaticamente ele já chama o dicionário e já dá o significado para você. Aí eu adoro ler muito livro no Kindle, principalmente em inglês, porque em inglês me fogem mais as palavras do que em português, né? E aí eu não preciso ficar olhando o dicionário, né? Porque realmente o ato específico de olhar para o dicionário, ele quebra lá seu ritmo de leitura, né? Aí, além disso, pronto, aí, ó, interrupção da leitura quando as informações não são importantes, né? A gente tem que saber dosar isso também, né? Eu não vou parar a leitura para ler no dicionário, coisa do tipo.
E também assim, quando você vai ler num ambiente em que não é, em que tem pessoas que ficam interrompendo, né? Aí aquilo ali vai quebrando seu raciocínio. A gente já vai entrando no outro campo aqui, que é o campo assim, de você ter foco para fazer as atividades que você está desempenhando. É importante que você, quando começar uma atividade, você estabeleça uma janela de tempo para executar aquela atividade. E que você comece ela e termine, né? Dentro daquela janela de tempo, não seja interrompido. Porque o cérebro humano, ele precisa desse. Ele não é multitarefa, né? Quando você fica o tempo todo sendo interrompido por conta, por exemplo, de uma chamada, porque o seu celular está com a notificação, aí você vai ver o Instagram, o WhatsApp, coisa do tipo, aquilo ali já interrompe a sua linha de raciocínio. É o chamado fluxo, né? Então, ser humano, ele precisa estar imerso numa atividade para ele entrar em estado de fluxo. Em estado de fluxo é estado de foco, atenção total. E aí, quando o cérebro está em atenção total, aí ele consegue, aquele determinado assunto, ele consegue analisar de uma forma muito mais efetiva, né? Ele consegue acessar camadas muito mais profundas daquele determinado assunto. Aí, é importante isso aí, né? Não realizar interrupções, tentar não interromper a leitura. Aí o que eu faço normalmente quando eu estou lendo alguma coisa? Eu utilizo muito a técnica Pomodoro. Lá já vai eu, né? Em 50 coisas diferentes que não estão no slide, mas vou me lembrando, minha gente, vou dizendo. Aí a técnica Pomodoro, ela é o seguinte, você coloca intervalos de tempo. Aí, por exemplo, 25 minutos você coloca um timer no celular, aí você fica lendo o livro. Eu disse, eu vou ler esse livro por 25 minutos. Aí leio o livro. E aí depois, quando passar os 25 minutos, você tem 5 minutos de intervalo para fazer o que quiser, para pegar uma água, ir no banheiro, aí ver a notificação do celular, depois você volta para fazer sua atividade também. Assim é muito mais fácil você entrar em estado de fluxo, que é esse estado mesmo de concentração total, onde você consegue desempenhar essas atividades mais rapidamente, sabe? No final das contas, sua produtividade aumenta porque você não é interrompido. Justamente por aquilo que eu disse a vocês, que o cérebro humano, ele não é multitarefa, ele é monotarefa. Então, é preciso entender essas minúcias do cérebro para que você possa obter o maior desempenho dele. Aí, finalmente, discutir o que foi lido. Isso aí você precisa de ajuda de outras pessoas para que elas possam mostrar outros pontos de vista daquele texto que você leu. Porque assim você também consegue, em primeiro lugar, explicar a sua ideia para outra pessoa, e quando você explica, você aprende mais sobre aquele assunto. Em segundo lugar, aquela pessoa pode, como eu disse, né, anteriormente, mostrar um ponto de vista que você não conseguiu enxergar, e aí você aprende também. Aí, às vezes, o ponto de vista dela está errado, você explica, aí você está aprendendo mais, né? Você refuta a informação e assim vai. É uma coisa muito legal também, que você consegue fazer isso quando você lê livros, é o clube de livro, o clube de estudos. Aí é muito legal, né? Porque você tem essa interação com as pessoas e aí você aprende cada vez mais. Existe também uma pirâmide de aprendizado, que acho que é Glasner, não sei se é esse o nome. Uma pirâmide de aprendizado, eu vi lá no Instagram, que diz que a base é quando você lê, depois você lê e você ouve. Aí você lê, ouve, ensina e aprende, replica o conhecimento. E cada vez que você faz uma coisa mais, que você sobe nessa pirâmide, né, com práticas a mais aí, explicando, ensinando as pessoas, você vai ter um entendimento maior daquele assunto, vai se fixar cada vez mais na sua cabeça. Certo, aí quando a gente está lendo, tem alguns aspectos fundamentais, né? Como eu disse a vocês, tem que ter atenção no que está lendo. E aí cada pessoa, para despertar atenção, para ela aprender algum determinado assunto, ela tem estímulos diferentes, né? Tem pessoas que são mais visuais, outras que são mais táteis, né? Outras que são mais auditivas. Aí, às vezes, até é uma boa prática, se você realmente está querendo aprender aquele determinado conteúdo, você ler, gravar, né, no celular e ler, e depois escutar, como se fosse podcast, quando você passa de um canto para o outro. Você tem que ver como é que você responde melhor, né, em determinado assunto. Aí também tem a questão da intenção, né, o quanto importante aquele texto, ele é importante para você, para que e para que você está lendo, né? Como eu disse anteriormente, aí para que você está lendo o texto? Se você está lendo com fins de aprendizado, de lazer, se é para entender aquilo e aplicar em uma nova metodologia que você está criando. Então, tudo isso, aí você vai ter
vai ter intenções diferentes de como é que você vai receber aquele texto, né? Consideração ponderada do que você lê, você tem que ler e ter uma avaliação crítica, né? Do que você está olhando ali. E aí, quando você discute com outras pessoas, isso é interessante também, porque no que você está discutindo, você tem que apresentar a ideia para outra pessoa e você faz a análise, né? Que já é outra etapa que a gente vê aí abaixo. Analisar bem o texto, ver os pormenores, fazer o resumo de tudo. Também tem, e da mesma forma, a fase da avaliação do texto, né? Você vai avaliar e considerar o que tem ali. Então, essa fase de consideração ponderada do se ler, avaliação do texto e análise, elas são bem interrelacionadas. E, além disso, sintetizar o que tem lá no texto, né? Ver, fazer um resumo do que tem lá, uma síntese, até para que você possa guardar para futuras consultas. Então, as fases da leitura, a leitura que a gente vai utilizar aqui, nos textos que a gente vai ver, elas têm diversas fases. Aí, uma primeira de reconhecimento ou prévio, leitura rápida. Você lê o título, as seções, para ver mais ou menos se aquilo é o que você quer. Quando você vai, por exemplo, procurar um artigo, né, para poder obter, para poder saber se aquele artigo é relacionado ou não. Quando a gente está procurando artigos relacionados na internet, a um trabalho que a gente está desenvolvendo, a gente primeiro vai procurar pelo título. A gente olha pelo título. Você acha que isso aqui está certo? Aí daqui a pouco a gente baixa o artigo e vai ler as seções, separa. Não, vou ler para ver se funciona mesmo. Aí bota ali separado. Aí essa é a de reconhecimento, ou fase prévia, a leitura bem rápida por cima, nas seções e no título. Aí depois vem a leitura exploratória ou pré-leitura, uma leitura de sondagem para saber se aquilo é realmente o que você estava esperando ou não, se é realmente um trabalho relacionado ou não, por exemplo. Aí eu vou examinar a introdução, o prefácio, referência, orelha e contracapa, coisa do tipo, se for um livro, né? Mas é superficialmente. Se for um livro, então eu só vou poder ver a introdução mesmo, né? Agora, se for um artigo, eu vou fazer uma leitura bem por cima, assim, da introdução e da conclusão, para saber se está funcionando. Aí depois, a leitura seletiva, no livro ou no artigo da seção, por exemplo, no artigo da seção específica, que é onde está apresentando os resultados do trabalho, a metodologia. Né? E no livro vai ser daquele capítulo específico que eu estou querendo ler. Aí a leitura crítica, depois que eu leio realmente o conteúdo, eu vou ver quais são os pontos positivos e negativos, se realmente tá de acordo com o que eu estou esperando, né? A interpretativa, por relacionar as afirmações do autor com as soluções dos problemas que eu tô querendo, especificamente. Aí eu vou pegar o que tem lá e vou saber o que eu vou extrair para mim, para o meu trabalho que eu estou querendo desenvolver. E tem a leitura explicativa, que verifica os fundamentos da verdade enfocados pelo autor. Né? O que de verdade aquilo tem e como é que eu passo aquilo para outra pessoa, por exemplo. Né? Aí a gente vem no outro ponto aqui, que é a questão de quando a gente está lendo o texto, como é que a gente faz, por exemplo, para sublinhar. Veja, essa questão de sublinhar é algo assim, que é meio pessoal, assim, né? Mas assim, tem pessoas que têm a metodologia, a maioria delas, e elas pegam sempre assim, as ideias principais do texto, né? Mas porque o objetivo lá do sublinhar é justamente procurar resumir a ideia principal do texto para que a gente possa, numa fase assim, olhando por cima, saber o que tem ali, né? Para quando a gente for olhar novamente o texto. Então, cada capítulo, seção ou parágrafo do texto tem uma ideia principal. As ideias secundárias e argumentos, aí essas daí você pode sublinhar, mas no caso do capítulo, essas coisas eles já estão destacadas, né? Tem que sublinhar. Aí as ideias secundárias, argumentos também devem estar presentes no texto, aí você vai sublinhar as ideias principais do texto e aquelas partes em que são necessárias para que você possa utilizar para o trabalho que você está querendo desenvolver, certo? Então, aí tem algumas instruções que o nosso livro texto deu aqui, né? Que, como é que ela faz aqui? Instruções. Nunca sublinhar nada na primeira leitura, porque você está fazendo uma leitura inicial, você não sabe o que é a ideia principal, o que não é, uma coisa do tipo, e você acaba poluindo, né? Assim, poluído graficamente, não sei se fala assim, visualmente o texto, né? Quando você faz isso da primeira vez.
Porque você não sabe ainda quais são as ideias principais. Agora, numa segunda leitura, quando você já sabe quais são as ideias principais, aí você vai ler essas ideias, né? Aí você vai sublinhar as ideias principais ali. Vai também sublinhar passagens que justificam a ideia principal do texto, que devem ser assinaladas com uma linha vertical, ele diz, né? Ele diz, não, se você tem um texto lá específico, aí tem uma parte específica que você quer ressaltar, num parágrafo que é muito importante para você, que vai ajudar na sua pesquisa que você está querendo desenvolver, aí você vai colocar uma linha vertical para destacar mais de uma linha horizontal, né? Aí, se você achar algum termo lá um termo que você não conhece, uma palavra com significado diferenciado, ou uma equação, por exemplo, que você não entendeu, aí você bota uma interrogação no lado, certo? Assim como palavras não conhecidas. E é bom também, ele fala um esquema de cores de marca-texto, pode ser adotado. Aí, quando ele falou isso lá no livro do esquema de cores de marca-texto, eu me lembrei de 2 Instagrams que eu conheço. E utilizam muito essa metodologia. Aí, você todo mundo aqui usa Instagram, né? Se vocês quiserem. Vida Organizada Oficial, de Thais Godinho, ela trabalha muito sobre essa questão de metodologia, como é que organiza textos. Aí ela fala muito assim, como é que usa o Notion, como é que usa o Evernote para poder ter organização no dia a dia. E aí ela deu um exemplo, né? Porque ela também tem um blog, ela deu um exemplo, que ela fez mestrado, está fazendo doutorado agora, e como é que ela faz para poder fazer a organização dela. Ela tem ela comprou, né, uma coleção de marca-textos, e ela tem um código lá que ela instaurou, né? Então ela disse que para subtítulos vai usar essa cor de marca-texto, para termos que ela quer destacar, ela vai usar essa outra cor, trechos importantes ela usa já essa outra cor, datas ela coloca aqui, títulos para aqui, pessoas específicas para essa outra cor. Eu sou uma pessoa bem mais simplista nesse sentido, sabe? Eu até grifo alguma coisa, mas assim, eu normalmente leio artigos documentos em quantidade. Quando eu leio, a forma de grifar para ler um artigo, para mim, vai depender da intenção. Se eu vou ler aquele artigo específico para incorporar num trabalho meu, aí eu não nem eu só uso mesmo um lápis, é o que eu uso. E os trechos específicos que eu vou utilizar, que normalmente eu trabalho muito na área formal, né? Aí tem muita notação matemática, aí aquilo dali já está destacado no texto, não tem muito o que fazer, não. Eu faço comentários do lado, né? Agora, se for um livro, aí, por exemplo, normalmente eu leio no Kindle, né? Não tenho nem essa condição, não tenho nem essa possibilidade de usar marca-texto. Aí ele tem já uma funcionalidade de você grifar o texto. Aí eu grifo lá, por exemplo, alguma coisa que eu quero consultar depois, um conceito específico, alguma coisa do tipo. Mas aí a leitura do Kindle, ele normalmente é em textos que tem livros, não tem essas notações matemáticas, né, como eu faço nos meus artigos. Mas aí, para mim, dá certo, né? E assim funciona. Mas para a pessoa que precisa, assim, tem gente que gosta mais de ler mesmo a versão física do papel. Então aí ela pode criar a própria codificação dela aqui, né, de títulos, subtítulos e termos. Por isso que eu disse a vocês, assim, que isso é uma coisa muito pessoal, como é que você vai grifar o seu texto, né? Isso depende muito do que você se sente mais à vontade. Tem gente que é mais metódica, tem gente que só gosta de um lápis mesmo, de uma caneta, tem gente que quer diversas canetas. O importante é que você consiga atingir o seu objetivo, né? É assim que eu penso. Aí aqui é outro cara também que ele... Ricardo de Carvalho é um rapaz do marketing. Ele vende cursos de marketing lá no Instagram. E aí ele já tinha uma codificação, um sistema aí de leitura. Não sei se foi ele que criou na cabeça dele ou se ele pegou dessas pessoas aí como Thaís Godinho, né? Vida Organizada Oficial, que já organiza tudo e o campo principal dela é justamente essa questão de organização, né?
Aí ele criou um sistema de codificação dele que ele usa somente duas cores. Tem a cor amarela e essa cor aí laranja. Pronto, é a cor amarela para ideias principais e a laranja é para coisas que você quer grifar e que são importantes também. Né? Então ele usa só essas duas cores, e ele usa essas mesmas duas cores para todos os livros que ele vai ler. Aí é bom porque quando ele abre um livro, ele já sabe pela codificação dele o que é aquela informação. Nesse sentido é importante, sabe? Melhora muito a informação, porque quando você lê um livro e você vai ler de novo, é importante ter uma fase de você anotar as coisas que você, as ideias que você teve, né? Também. E como resumo mesmo, né? Para um fichamento, uma coisa do tipo, para que você possa consultar depois a ideia, né? Aí ele faz muito isso. Aí aqui nesse trechinho aqui, isso aqui é um dos stories dele do Instagram, que ele diz, a leitura libertadora, eu nunca tive a caixinha, né, de perguntas do Instagram, a pessoa perguntando para ele. Tá meio, a definição não tá tão boa, mas eu não consegui colocar na definição melhor, eu peguei, copiei a imagem que deu para pegar mesmo. A leitura libertadora, eu nunca tive tantas ideias de negócios quanto agora. Obrigada pela inspiração, né? Porque ele diz que é muito bom ler livros, né? Ele é ótimo, agora não permita que essa liberdade se transforme em prisão. A leitura libertadora, se colocada em prática, veja só, a gente entra em outra seara, né? Caso contrário, se transforma numa nova cela. A leitura liberta, numa medida muito próxima, aquela que em excesso torna aprender. Ler 10 livros te permite fazer qualquer coisa no mundo. Ler 100 deles te fará não sair do lugar. Veja só. Aí a questão de você ler, mas você tem que ler e praticar. Você vai ler, porque na medida que você está lendo, você está só consumindo aquela informação, né? Você tem que consumir e transformá-la para retornar para a sociedade. Então, o que, que você vai obter a partir dali, né? Essa é uma grande indagação também, né? Então, como é a questão da indagação da pesquisa, né? Que a gente tem que fazer pesquisa para ser usada, né? Pesquisa para ser guardada, né? Então, a gente vai conversar mais sobre isso em outros momentos aí. Aí, assim, para as pessoas que gostam mais de digital, né, como eu, que eu não aguento mais, tá cheio de livro aqui, eu dou meus livros tudinho por sebo, faço tudo, e o meu negócio mesmo é digital, guardar, até para não ter o espaço físico. Aí tem algumas opções, né? Por exemplo, um tablet em que você pode anotar as coisas lá, mas nem todo mundo tem dinheiro para o tablet. Aí uma forma mais assim, viável que eu descobri recentemente. Se vocês conhecerem outros tipos de aplicativos nesse sentido, por favor, me passem também, certo? Na aula de dúvidas. É esse aplicativo aqui, Kami, para edição de PDFs. Aí, essa aqui é a versão que permite fazer tudo isso. Você pega um PDF, que a gente sabe que a maioria dos textos eles estão em PDFs, né, minha gente? 4 formatos de texto. PDF onde todo mundo, tudo está em PDF. Aí, se você for colocar para um leitor de livros, um leitor digital, vai estar em EPUB ou MOB, né? PDF, EPUB, MOB e pronto. E muito, muito, muito raramente o Word, né? Mas Word, pelo amor de Deus, muito raramente mesmo. Aí, a maioria mesmo, e qualquer uma dessas coisas você consegue, né? Transformar para PDF também. Aí, assim, realmente é muito ruim somente ler os livros em PDF e não poder anotar. Então, ele permite a edição de PDFs. Aí, o, o, o endereço eletrônico é esse aqui, e aí você pode, por exemplo, sublinhar. Isso aqui é a ferramenta mão livre, certo? Pode criar uma caixa de texto em diversas cores, né? Ele tem várias cores lá, eu posso anotar aqui do lado para fazer alguma coisa. E aí, quando eu termino, eu posso escolher salvar com PDF, enviar para outra pessoa ou compartilhar esse próprio PDF, o link dele lá, para que ele possa abrir no caminho, para que outra pessoa possa abrir no caminho em outro computador também. E aí tem outros recursos pagos aí, né? Que é equações, se eu quiser escrever um texto para ele escrever aqui como comentário, também posso, como professor, como aluno, né, corrigir alguma coisa ali. Quando eu estiver fazendo trabalho em grupo com alguém, assim vai. Eu achei o caminho muito legal. Sabe que antes dele, todo mundo só usava o Acrobat Reader, só que ele, a parte de edição, até onde eu sei, ela não é livre, né? Não é gratuita. Se vocês saberem de mais algum aplicativo desse tipo aí, vocês vão me avisando, viu?
por favor, ok? Aí pronto, no segundo momento a gente tem que aprender como é que vai resumir, né? Então, a partir da frase de sublinhar um esquema contendo palavras-chave deve ser criado. Aí pronto, eu sublinhei as ideias principais, agora eu vou fazer um esquema contendo as palavras-chave. Essa fase é o resumo, né? Depois de sublinhar, eu vou fazer o esquema, depois do esquema eu faço o resumo. Então, a fase posterior do esquema é o resumo, onde frases com sentido são elaboradas a partir das ideias identificadas. Então, aqui a gente tem um esquema, e esse esquema é um esquema de um exemplo que tinha lá no livro, né, sobre assunto de sociologia. Então, você vê que, assim, são tópicos que ele coloca com subtópicos, aí características, correlações e tal, e no resumo são as palavras mesmo completas, são as frases que fazem sentido, né, com as ideias, mas, assim, são ideias bem centrais no texto mesmo, o resumo daquele texto específico. E aí, outra coisa que eu ia dizer para vocês também, que com relação à leitura, que eu vi nesse próprio site da Thais Godinho, né? Ela tem um canal do YouTube e também tem o blog, tem o Instagram. Eu vejo muitos vídeos dela no YouTube, porque ela tem assim, ela faz várias lives com outras pessoas. Aí um dos textos dela é o tal do Common Place Book, que é um caderno que ela utiliza. Vocês colocarem lá no YouTube Common Place Book, vocês vão ver. É um caderno, diz que até Leonardo da Vinci tinha um caderno desse, em que você coloca as suas ideias principais, ideias que você tem, que você quer consultar depois sobre determinados, vários conceitos que você possa chegar a ter. Aí você coloca no Common Place Book, nesse caderno físico mesmo, ou sei lá, o próprio Google Docs pode servir, pode fazer às vezes também, né? Para que você possa anotar isso no futuro e consultar, revisar, fazer coisas do tipo. Também é interessante. Isso aí também não fiz ainda, mas fiquei com vontade de fazer, né? E é outra forma de resumir também, que não estava mais no livro, lá no livro, mas eu me lembrei, resolvi colocar aqui para vocês, é a questão do mapa mental. A Thais Godinho também tem lá ela fez uma live com uma moça lá, esqueci até o nome dela, era uma japonesinha, que o trabalho dela é só mexer com o mapa mental. Mas aí o mapa mental é justamente isso, você bota uma frase central e aí você vai colocando algumas ramificações. Aí, por exemplo, realismo, característica, sociedade, objetividade, denúncia social, histórica, Portugal, contemporaneidade. Eu posso colocar, por exemplo, rede de computadores, TCP/IP, topologias, não sei o quê, vou colocando as coisas por dentro. Ele é tipo como se fosse um esquema, né? Mas assim, em uma versão gráfica. Aí também, assim, quem é mais visual, talvez prefira o uso de mapas mentais para absorver, né, para realizar a informação que retirou do texto. Existem vários softwares que você pode utilizar na internet, inclusive livros gratuitos que você pode utilizar para mapa mental. Mapa mental é muito utilizado mesmo nessa fase de estudo que vocês estão, né? Ele é muito legal, certo? Aí, quando a gente chega assim na fase de resumo, a gente vai analisar texto, né? Aí tem essa questão, a análise do texto não é só uma passada no texto que você dá, não, assim, não é só uma leitura que você faz, você tem que estudar, decompor o texto, resumir, esquematizar, fazer mapa mental, dissecar, dividir, interpretar e assim vai. São várias leituras que você faz, debater com outras pessoas. Então, na análise, você passa dessa ideia geral que o texto tem para um conjunto de ideias mais precisas, que você vai desenvolver e vai absorver ali. Então, aí o nosso livro-texto, ele sugere algumas fases aqui, procedimento de análise, né? Então, tem a leitura integral do texto, você lê a primeira vez, aí vai reler o texto esclarecendo dúvidas, depois você vai reler, depois o texto para compreender o texto todo, depois você vai reler o texto para procurar a ideia principal, interpretar as ideias para obter conclusões, e aí você vai fazer uma crítica do material como um todo. Agora, assim, como eu disse a vocês, no caso, assim, a fase de obter conclusões realmente vai ser no final, né? Mas, assim, você, às vezes, é uma pessoa que prefere trabalhar primeiro tendo a ideia principal, aí depois, para poder reler, obter ideias secundárias. É um processo que é iterativo, certo? Não é uma coisa que é objetiva. Algumas dessas fases, elas podem inverter em relação às outras, dependendo de quem está lendo o texto, né? Dependendo do leitor, quem está analisando.
E aí, finalmente, a gente tem a fase de seminários. Então, o seminário, ele é parecido com a apresentação que eu vou explicar mais a seguir, mas ele é mais complexo porque ele tem uma fase de debate, né, de absorver, de você também guardar as informações que você está utilizando. Então, de você comentar e contradizer e trazer um contra-argumento para as ideias que você está ali desenvolvendo. Então, o seminário é uma técnica de estudo que inclui pesquisa, discussão e debate, né? Então, você vai pesquisar sobre aquele tema específico, você vai discutir contra as pessoas, né? E aí você também vai debater, né? Vai ter o ponto e o contraponto. Pode ser individual ou em grupo. Você pode fazer a apresentação do seu seminário sozinho ou com outras pessoas que você tenha no grupo. Se for em grupo, então vai ter que ter um líder lá do seminário que vai distribuir as tarefas específicas, certo? Então vai ter um líder que vai dizer, ó, aí vai dividir, né, todos os temas, ó, você vai ficar com a introdução, você vai ficar com a conclusão, você vai ficar com o desenvolvimento, você vai ficar com essa parte de desenvolvimento, você vai ficar com essa parte. Aí no livro disse que era bom de 5 a 12 pessoas, mas pelo amor de Deus, eu não consigo ver um seminário com 12 pessoas. Eu acho que quanto mais gente tiver, mais complexo fica de todo mundo apresentar aquela informação de forma homogênea, né? É complicado. E aí tem uns conselhos aqui para um bom seminário, né? Evitar discussões subjetivas, equilibrar a fala. Discussões subjetivas, né? A gente sempre ir naquele ponto específico, porque quando você vai apresentar uma ideia no seminário, aí tem um assunto específico e tem os assuntos satélites, né? Aí as pessoas ficam muito falando sobre assuntos satélites, daqui a pouco entra naqueles campos que a gente sabe que são bem controversos, né? Religião, política, futebol. Aí começa a confusão, né? Aí começa o negócio a não dar certo. Então tem que se ater ao assunto principal sempre. Equilibrar a fala entre todos os integrantes, né? Pronto. Aí uma pessoa do integrante do seminário não fala nada, e o outro mais fala. Tem aquele que é mais tímido e tem aquele que gosta mais de falar, né? Tentar equilibrar a fala. Isso normalmente quem pode fazer isso é o professor ou o líder daquele grupo específico. Estimular a resolução de dúvidas, a participação dos outros da plateia, né? E também o respeito pela opinião alheia, né? Porque, assim, isso é uma coisa que as pessoas devem tomar como verdade para si. O fato de uma pessoa discordar de uma ideia que você está expondo não significa que ela esteja discordando da sua pessoa. Não leve aquilo como uma agressão pessoal. Ela está discordando da ideia e não de você, certo? E esse ponto principal, eu noto que é o ponto crítico para haver uma briga ou não numa discussão. Quando, por exemplo, eu chego aqui e digo assim, ó, a leitura é importante para a formação do indivíduo. E outra pessoa diz, não, eu não acho que a leitura seja importante, eu acho que a pessoa pode aprender tudo somente por vídeo, se for o caso, ou por podcast. Leitura não acrescenta em nada, a leitura é algo que é um recurso que é atrasado. Se eu tomar aquilo pelo lado pessoal e achar que porque ela está discutindo, porque ela está discordando da minha ideia, ela está me agredindo, aí a discussão ela vai tomar outro nível, né? Aí justamente isso. No que você compreende essa diferença aí, que discutir a sua opinião não significa não significa algo que seja contra, né, o seu ser, você pessoal. Então, todas as discussões elas se tornam elas ficam somente no plano da ideia, não chegam no nível de um agredir o outro. Agora sim, se por exemplo, isso acontece muito hoje, né, quando as pessoas entram numa discussão, eu gosto, por exemplo, sei lá, de Bolsonaro, você gosta de Haddad. Aí pronto, porque eu gosto de Bolsonaro e você gosta de Haddad, aí pronto, a gente já não pode ser mais amigo porque você gosta de Haddad, então você é uma pessoa que é mais liberal, que é isso, que aquilo, e ali Bolsonaro só quer saber de arma assim. A ideia não define você como indivíduo, entendeu? A ideia é uma das coisas que tem na sua cabeça. É isso aí, sabe? Que eu acho que as pessoas devem entender. Ideia não é a pessoa. Mas a gente pode discutir isso melhor na nossa aula de dúvidas, né? Me lembrem aí.
Então, para cada tema, há um grupo expositor e outro comentador. Veja aí que interessante. Tem uma pessoa que vai expor os assuntos específicos daquele tema, né? E vai dizer a introdução, aos assuntos e a conclusão, e outro que vai comentar e pode até contra-argumentar, trazer argumentos contrários ao que o outro grupo apresentou. E aí a discussão ela passa a ser mais rica. Porque quando você tem opiniões contrárias às suas, é que você realmente vai ver se aquela sua linha de pensamento ela está realmente sólida ou não, né? É só quando alguém quer atacar que você consegue ver se realmente aquele seu trabalho, o quão bom ele é. Porque se a pessoa não conseguir arranjar um contra-argumento que realmente você acha, eita, eu acho que isso é um problema, aí, se ela não consegue achar, aí o trabalho tá bom, né? Então, nos componentes do seminário, a gente tem um coordenador, que geralmente é o professor, coordenador do seminário, que ele vai definir os temas, vai separar os grupos, né? Normalmente são as pessoas que são, numa turma, numa classe, as pessoas que definem os grupos entre si, de acordo com o seu nível de afinidade, né? Mas assim, vai registrar os líderes, dizer quem é que vai apresentar primeiro que tem, e quem, quanto tempo cada um tem, né, para apresentar, e aí vai balancear também as falas dos grupos. Tem um organizador de cada seminário específico, né, que vai fazer aquilo que eu disse para vocês anteriormente, vai separar as falas e o que cada pessoa dentro do grupo vai falar. Tem um relator que vai apresentar os resultados do estudo, o que eles obtiveram aí como resultado, um relator dentro do grupo. Tem um secretário que anota as conclusões do seminário após os debates, também, essa pessoa na sala. Um comentador que vai estudar o tema com antecedência para comentar aí o que cada coisa falou, pode até trazer, ressaltar pontos específicos das falas das pessoas. E tem o debatedor, né? Esse aí eu acho tem o papel mais, assim, que exige maior inteligência e experiência. Ele vai fazer objeções, reforçar argumentos e dar contribuições. Então, essa pessoa aí, ela vai ter que ter porque uma coisa é você passar um assunto e outra coisa é você identificar pontos fracos daquele assunto específico, né? Quando você identifica os pontos fracos, os pontos frágeis, você tem que entender muito bem a base do assunto, para que depois você possa identificar os pontos e contra-argumentar, né? Aí você tem que ter um entendimento maior daquele assunto específico. Então, no seminário, quando a gente vai apresentar o formato normal, seria o quê? Assim, básico seria a introdução. Você vai apresentar o que você vai fazer, né? A motivação e tal, e como é que vai ser a divisão do trabalho, desenvolvimento, a explicação dos itens em si, dos assuntos que você vai estudar, a discussão dos assuntos e demonstração de alguma teoria que você vai apresentar, e a conclusão, de você vai sintetizar todas essas informações e as contribuições do grupo, certo? O que eles acharam ali que poderia ser ressaltado, além disso, as referências também devem ser mostradas, né? Pronto, a dinâmica do seminário seria mais ou menos essa. Vamos ver se a gente consegue, né? Dentro desse clima de pandemia, a gente consegue fazer algum seminário ou pelo menos uma apresentação, uma coisa do tipo, né? Vamos tentar. Mas aí os recursos estão dados, né? E no segundo momento a gente vai tentar fazer essa dinâmica para que a gente possa aprender mais. Aí, finalmente, tem as apresentações. Aí, as apresentações, elas vão ter, normalmente, elas têm uma sequência parecida com aquela que eu expliquei na slide anterior dos seminários. Vai ter introdução, aí vai ter o desenvolvimento com as explicações dos temas, resultados e conclusões, né? Aí, se for uma pessoa só, ela vai ter que estar lá apresentando o trabalho, mostrando bastante coerência das ideias que ela estiver apresentando, né? Aí, se for em grupo, além de mostrar a coerência das ideias, vai ter que ter coesão dos membros do grupo, né? Quando um fala, os outros vão ter que estar lá, paradinhos, esperando o outro falar, vai complementar, vai ter que estar presente mesmo ali no trabalho, porque se alguns dos componentes tiver algum problema, o outro vai lá e ajuda ele, né?
Boa aparência, isso aí é importante, tá arrumado, porque assim, a sua aparência, ela denota também, ela já dá margem à sua credibilidade, certo? Todos devem falar durante a apresentação, normalmente, num seminário, né, numa apresentação, de forma igual, né? E leitura excessiva, isso aí é outro problema que eu vejo muito de alunos, né? A pessoa fica muito nervosa quando vai apresentar alguma coisa e aí fica lendo. No que você lê, você fica demonstrando que você não sabe do assunto, você não passa segurança. Aí realmente, quando você sabe mesmo do assunto, você não precisa ler, você fala e aquilo fica bem natural para você, né? E aí já entra no outro tema, a questão da segurança do tema, né? Quando você sabe bem, você está seguro, você passa aquela informação, você descobre formas alternativas de passar aquele conhecimento. E assim vai. Então, aí essas seriam as dicas. Os slides, né, terem uma apresentação. Os meus slides não estão os melhores, não, né? Mas deviam ter mais figuras, mais ilustrações. Mas aí, pelo número de. Estou preparando muitas aulas, eu não estou tendo tempo de fazer isso. Mas tem o contraste, né? No caso, se o fundo for claro, a cor das letras tem que ser escura. Se o fundo for escuro, a cor tem que ser clara, né? A questão do contraste entre o fundo do slide e a cor da letra. E aí, dependendo de se você quiser apresentar algum conceito, você ilustrar, colocar animações e coisas do tipo para deixar mais didática, né, a apresentação daquele tema específico, certo? Então, esse foi o primeiro capítulo, certo? Do nosso trabalho, do nosso livro. A gente vai passar para o segundo aí. E aí eu vou passando para vocês os exercícios à medida em que a gente for se organizando aí, certo? Fiquem atentos. Obrigada pela atenção, até mais.